Os Estados Unidos votou essa semana e foi negado um pacote de ajuda de 60 bilhões para a Ucrânia. Quais são os impactos disso? O que isso vai alterar na política externa dos Estados Unidos? Aqui a gente tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que basicamente ela teve poucas alterações. Lembrando que em fevereiro desse ano houve a contraofensiva, a tão falada contraofensiva, que tinha como objetivo recuperar os territórios do leste e do sudeste da Ucrânia, que estão ocupados pela Rússia, e a Rússia fez um referendo para incluí-los dentro do seu território. Então há uma questão ali muito mais complexa que envolve nacionalismo e envolve a força da Rússia, que tem uma economia muito estável nesse momento, apesar das sanções, contra uma Ucrânia que está completamente desfacelada. Sou Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e o que a gente vê aqui nos Estados Unidos é um impasse. O governo Joe Biden ele tem uma aprovação que vem declinando já há bastante tempo, e isso se dá por iniciativas que não lograram tanto êxito dentro do país, apesar de a gente ter uma inflação que foi controlada, ter uma perspectiva de algum crescimento econômico e ter uma baixa desempregabilidade, ou seja, os números de desemprego não estão tão ruins quanto anteriormente. Pasmem, né? Com o governo Trump, que tinha outras questões econômicas também que estavam se direcionando para um caminho melhor, apesar de que no governo Biden não tem um crescimento tão grande, aqui as questões mais centrais da economia não estão sendo tão prejudicadas. Mas por que essa decisão tem um efeito de extravasamento tão grande? Por que negar ajuda para a Ucrânia é potencialmente ruim para os Estados Unidos, ou pelo menos assim está sendo colocado agora? Vou dar um passo atrás e falar sobre a negociação que essa ajuda, esse pacote de ajuda, suscitou na Câmara dos Estados Unidos. O Senado dos Estados Unidos vem debatendo isso, o Congresso também, de uma forma a ter como base para outros tipos de ajuda que possam ser direcionadas para Israel. Israel que também faz a sua guerra contra os palestinos, mas os efeitos dessa negativa de enviar dinheiro para a Ucrânia também podem se reverter em negativas para enviar dinheiro para Israel. E o debate feito pelos democratas contra os republicanos foi no sentido de que esse pacote tem que ser enviado, dada que não há nenhuma concretude quanto à possibilidade de vitória da Ucrânia sem esse dinheiro. Sem esse dinheiro, então, a Ucrânia corre grande risco de não vencer a guerra. Antes da votação, que aconteceu essa semana, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, iria se reunir virtualmente com alguns líderes, né, algumas peças-chave do Congresso dos Estados Unidos para falar sobre o status da guerra, uma reunião privada. O Zelensky deu uma desculpa e não participou dessa reunião, provavelmente já sabendo do resultado, que, como eu já adiantei, foi negativo, o pacote não passou, e os republicanos que fazem oposição ao governo de Joe Biden, democrata Joe Biden, eles colocaram pautas como a imigração e regras para asilo, para absorver pessoas que estão em condições precárias em seus países e recorrem aos Estados Unidos para auxílio e para moradia também. E isso está colocado muito na esteira de uma agenda de extrema-direita que visa colocar pessoas que não fazem parte do país em uma situação muito ruim dentro do país em que elas já estão vivendo, né, no caso dos Estados Unidos, com precarização das leis e das seguranças legais, e para as pessoas que estão querendo entrar, que não vão ter mais aquele resguardo, aquela salvaguarda que anteriormente teriam. E, claro, fortalecimento das fronteiras para que essas pessoas não entrem ilegalmente no país. Esse tipo de ação custa dinheiro. E a pergunta que os republicanos ainda fazem, é por que não direcionar esses 60 bilhões para combate à entrada ilegal de pessoas? A questão nacionalista, a questão da proteção das fronteiras, a questão do American First é muito central para a pauta de extrema-direita e foi utilizado como bode expiatório para fazer frente ao governo Biden. E aqui note-se a seguinte questão: o governo Biden, que já não tem uma aprovação interna tão grande, ele vai ter uma desaprovação talvez maior em função de não ter conseguido fazer uma política externa que vá brilhar os olhos e que vai defender os interesses dos Estados Unidos. Pensemos aqui, os acordos abraâmicos, que fazia uma costura, uma amarração entre os países da região do Oriente Médio, fracassou. A gente tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, que aconteceu no mandato do governo Biden,
e o conflito Israel-Palestina, ou Israel-Hamas, mas que suscita uma série de questões, tanto em relação à ajuda já de anos que os Estados Unidos dá a Israel, e esse ano agora, com os ataques terroristas do 7 de outubro, houve uma ajuda de 14 bilhões, somada a outras ajudas que já são historicamente dadas ao país, e um reforço de 14 bilhões para armar o país contra os palestinos. E o que Israel está fazendo, e violando violentamente os direitos humanos, matando civis, também é um tiro pela culatra para o governo Biden. Então a situação é o seguinte: o governo Biden corre o risco de perder a guerra na Ucrânia, corre o risco de, se Israel com certeza tem muito mais poder do que a Palestina, do que Hamas, mas de ter dentro do seu currículo um genocídio, uma coisa horrenda que está acontecendo lá, junto para ser levado à eleição, para o escrutínio e o debate público. E todo esse caos internacional, com certeza, com um selo, né, de qualidade do governo Joe Biden, ou de não qualidade, de não ter tomado conta das relações exteriores e do interesse dos Estados Unidos durante o seu governo. Então isso vai pesar muito contra. E o movimento dos congressistas do Partido Republicano, com certeza, foi nesse sentido, de desestabilizar o governo, criar empecilhos para essa guerra na Ucrânia, que visivelmente todos sabem, todos que estão olhando, veem que não há chance de vitória para a Ucrânia. E o que está colocado agora é um ralo de dinheiro, que está escorrendo dinheiro dos Estados Unidos, de prestígio, e, consequentemente, leva a questões como a questão da corrupção, como o dinheiro está sendo usado na Ucrânia. Tudo isso é uma mancha, uma mácula muito grande, e coloca em risco Joe Biden para a próxima eleição e fortalece os republicanos, o Partido Republicano, e com certeza a composição das duas casas, tanto o Congresso no todo, né, mas o Senado e a Câmara dos Representantes, para ser mais loteada por republicanos, que tem essa pauta que vai muito mais ao encontro das necessidades do povo americano. E eu falei aqui, né, a economia dos Estados Unidos não vai tão pessimamente mal, mas não vai bem o suficiente para que a gente consiga ver uma elevação do padrão de vida do cidadão médio dos Estados Unidos. E isso é que está colocado já há muito tempo. A extrema-direita, ela surfou nisso, né, ligando essa questão, que é uma questão de longo prazo, tem a ver com o neoliberalismo, a globalização dos anos 70, que deslocou plantas produtivas lá para o leste asiático, para a China, e agora tenta recuperar, né, fez esse erro estratégico lá no passado, tenta recuperar isso, porque o custo disso, visto agora, são empregos, é uma queda de salário real das pessoas, e uma ojeriza a quem vem de fora, a xenofobia. Né? Tudo isso está colocado, né? E quem capitaneia isso é o Partido Republicano. O Biden ter ganho a eleição em 2020 é um reflexo de questões que o Trump tinha falhado no seu governo. Muito relacionado à Covid e muito relacionado também a uma não capacidade de fazer a economia tão dinâmica quanto ele havia prometido que seria. Mas o Joe Biden não fez diferente, e isso vai ser levado em consideração somando aos fracassos que estão postos aí, que estão vistos. Né? Os Estados Unidos ele tem internamente já uma opção pela sua população, né, de dar apoio ao cessar-fogo, dar apoio a que acabe as agressões de Israel contra os palestinos, e isso não está na agenda do governo, não está na agenda do Biden, não está na agenda do Antony Blinken, secretário de Estado, e não está na agenda de ninguém que compõe o governo, que ainda fazem parte dessa ideologia de que os Estados Unidos deve se alargar enormemente. E aí entra uma outra questão, para finalizar o vídeo aqui, que é, uma vez que os Estados Unidos agora falha em mandar dinheiro para a Ucrânia, né, já mandou 110 bilhões, ia mandar 60 bilhões, e possivelmente pode ter ainda contestação para novas ajudas a Israel, como vão pensar os que se fazem contra os Estados Unidos, que são os países como Rússia, como China e outros países, Índia, Paquistão, que querem o seu lugar ao sol, ou mesmo Turquia na Europa, que buscam notoriedade e buscam influência nas decisões internacionais. Como vão se comportar esses países, dado essa negativa e dado esse movimento do governo dos Estados Unidos, e principalmente os aliados, né? Esses aqui que eu falei no último vídeo, que principalmente, né, estamos falando exatamente da Europa, muitos países desenvolvidos dentro do continente, e que esses países esperam uma atuação forte dos Estados Unidos, e inclusive com dinheiro, com investimentos, com indústria, com uma sinergia industrial e econômica aumentada.
já que a China, eles querem rechaçar, né, e vão criticando todos os movimentos e as relações que a China tem com o continente, como vão ver os aliados essa questão toda, como eles vão sentir a possível negativa e a possível impossibilidade, né, dos Estados Unidos em fornecer ajuda a Israel e Ucrânia agora, né, mas Israel potencialmente. Acho que não muito bem, na medida em que se coloca que economicamente os Estados Unidos já tem limitações de fazer ajudas, tem limitações no seu modelo de fazer competição contra a China, de ampliar o leque de investimentos internacionais, dado que a sua concentração é em setores muito específicos, e em manter o seu bom desempenho em setores que tradicionalmente ele já tem um bom desempenho. Então o foco é muito mais em si do que em cooperação internacional, em ajuda externa para países desenvolvidos. Tendo isso dito, a questão militar é outra questão essencial. Como vão se organizar esses países, principalmente da Europa, em uma possível derrota da Ucrânia e vitória do Vladimir Putin? Eles com certeza têm uma necessidade de investir em exército que é crescente, e isso já começou desde o início da guerra, só que não é suficiente para fazer frente à Rússia, ou possivelmente a outros países, né, que se alinhem à Rússia. O medo deles vai ser nesse sentido. Então vai cair muito mal para os Estados Unidos mostrar que não tem capacidade nem coesão interna para ajudar os países que ele se propõe a ajudar, e os países que ele já tem uma aliança tradicional, estratégica, podem sim começar a olhar para o lado e começar a flexibilizar a sua visão em relação aos Estados Unidos, em relação à sua lealdade com os Estados Unidos, e possivelmente ficarem mais afeitos a ter uma relação melhor com a Rússia ou a China ou outros países, porque de lá que vai vir recursos para os seus próprios interesses. Uma vez que os Estados Unidos pensa nos interesses dele, os outros países também vão pensar nos interesses deles. Bom, é isso. Essa questão dos Estados Unidos ainda vai ter outros desdobramentos. Eu quero falar especificamente sobre Israel e Estados Unidos, e isso num vídeo futuro, porque é uma relação complicada, de longo prazo, e que tem outros desdobramentos, né? Tem origens diferentes e tem desdobramentos diferentes dessa relação agora que se iniciou, né, com a guerra da invasão da Rússia contra a Ucrânia, e que pelo jeito está em vias de acabar, porque a ajuda não veio e é muito custoso para o Zelensky continuar nessa guerra, dado que no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o Zelensky se predispôs a negociar com Putin, mas foi tirado da mesa de negociação com a promessa de Reino Unido e Estados Unidos que haveria dinheiro para eles vencerem e combaterem a invasão externa. Isso não está se concretizando, tanto pela questão do dinheiro, que agora cessou, mas pelo próprio desempenho militar que a Ucrânia não teve ao tentar recuperar na integridade os territórios que foram invadidos. Bom, por hoje era isso. Um grande abraço e até mais.